24 de setembro de 2013. Todos os medalhistas olímpicos do judô brasileiro, com exceção de Aurélio Miguel, que perdera o pai na noite anterior, deixaram suas cidades, nos mais diferentes cantos do país, para homenagear um homem. Ídolo dos nossos ídolos, ele alcançava ali 72 anos. Quem era esse homem a quem reverenciavam? Na internet, poucas referências. Sabíamos que havia conquistado, em 1972, nas Olimpíadas de Munique, uma medalha de bronze. Uma das duas únicas medalhas do país naqueles Jogos. A primeira da história do judô brasileiro. Se por um lado há poucos registros, de outro há um homem difícil. Né? Ele é uma pessoa fechada. Era mais fechado ainda. E bravo, assim, de poucas palavras. Dentro do treinamento que a gente executava, por ele judiar um pouquinho, o pessoal geralmente chorava, saía chateado. Ele é bravo, principalmente quando ele tá de kimono. A lembrança que eu tenho do meu pai é assim, eu tinha muito medo do meu pai. Ele era o ídolo de todos nós, né? O deus, né, do judô, né? A gente era garotinho, né? E você tem que aprender a lidar com ele, né? Essa que é a grande verdade. Tentamos por algumas vezes falar com ele em sua academia em São Paulo. Nos recebeu algumas vezes, mas não quis falar para a câmera. De vez em quando, uma reação mais intempestiva. Tentamos através de amigos, parentes e ex-alunos. Foram meses até que ele concordasse com uma entrevista e a realização desse documentário. Como minha característica, eu sou muito meuzinho, covarde, não está muito bom assim. Ele nasceu numa época, tinha muita fome, não tinha comida o suficiente. Por ter vários irmãos, tinha muita briga por comida, assim, então é uma sobrevivência também. Nasceu na época de guerra. Meu avô disse que quando a minha avó estava grávida, ele não sabia se ele ia conhecer o meu pai ou não. E deixou um nome, que tanto faz para mulher ou para homem, porque ele não sabia se ia ter um menino ou uma menina, né? Meu pai é muito rigoroso. Ele foi 6 anos, guerra, né? Última guerra, né? Fortaleza de Singapura. Ele atacou, conquistou, né? Construção de Rio Kwai. Ele ficou preso, né? E ele sabia que ia nascer mais ou menos em outubro, que no Japão é uma época de outono. Aki significa outono, riquezas, né, de vegetais, frutas. E chi, no kanji japonês, né, na letra japonesa, significa mil outonos, né, que seria o significado. Meu pai voltou quando eu fiquei 6 anos. Então, pai, você que nasceu. Então, ele assustou. Então, chamou Chiaki. Meu nome ficou Ishii Chiaki. Família, né? Esse é o bisavô, meu bisavô. Qual é a sua idade? 11, 12 anos? 11, 12 anos. E papai? Essa foto foi tirada onde? Minha academia de papai, 60 anos atrás. Não existe mais, né? Não existe. Tem alunos, né? Tem alunos, primos dos meus pais, do meu pai. Minha família, e tudo gosta de judô, desde avô, meu pai, meu irmão, tudo judô. E desde pequenininho, atrás tinha academia, né? E desde, assim, 4 ou 5 anos, já comecei a treinar judô. Meu avô treinava jiu-jitsu, muito bom. O sensei Jigoro Kano oferecer 6º grau de faixa preta de judô. Naquela época, 6º grau é muito bom, é quase Deus, né, assim, de judô.
64, Olimpíada de Tóquio, primeira vez que judô entrou assim, em modalidade de Olimpíada. Ele estava treinando e estava, né, sonhando com uma vaga nas Olimpíadas pelo Japão. Só que existe um homem, chamado Isao Kano. Esse cara é um cara de 80 quilos, era peso médio, na época o Ishii também era. Ele era imbatível. Um engenho de judô, bastante gente candidatou, mas ele ganhou, Sestiva. Eu também perdi com ele. Então, tem que fazer novo, outra coisa. E diz ele que com $200 e uma mala de mão, né, pegou o navio 45 dias depois, parou no Brasil. Ele mais gosta de filme de cowboy. Adora. Aqueles filmes da década de 40, 50, 60, ele adora. Meu sonho, fazendeiro, o cowboy, né? Então, decidi assim de migrar para cá. 1964, a partir de Yokohama. Dentro do navio eu conheci ele, né? A rapaziada, tudo aventureiro, né? Aventureiro e vamos ver, né, o Brasil. Viagem é como imigrante, miserável, assim, sofrendo 60 dias de viagem de navio, né? Balançando muito, estava duro, né? Vomitar, assim, né? Mas foi muito alegria. Chegou, o patrão já estava no Santos, né? Depois, direto para a Escola Agrícola de Presidente Prudente, né? Entrei no alojamento e comecei de vida nova de Brasil. É patrão japonês, né? Chegará todo lado, tem colônia, né? Não precisava de... Por isso que eu até agora não aprendi português, né? Começou a ficar sem dinheiro, não sabia mais o que fazer e começou a lutar por dinheiro. Tipo UFC ou MMA ou Vale Tudos da vida aqui, né? Na época deve ter sido assim. Tinha muito academia de cidade, né? Os dojos. Entrava, desafiava do ligeiro até o super pesado para um prato de comida. Existia uma competição antigamente chamada Jukendo, isso na década de 60, que misturava o pessoal do jiu-jitsu e do judô. Ele apareceu quando ninguém sabia quem era e já tinha aqueles nomes, as pessoas consagradas aqui. Ele passou em cima de todo mundo. Chegou lá e campeão. Mas nem 15 segundos não aguentou. Só o Chikari, o Sotogari, né? Diferente, né? Porque eu apostando vida pelo judô, assim. Aí você escreveu com o negócio de sumô também, foi campeão pan-americano de sumô. Foi no judô, começou, só que não podia disputar campeonato nacional, porque ele era japonês. Na hora, naturalizei assim, consegui. Aí comecei a vida de judoca. Era muito técnico, né? O golpe preferido dele era o Togari e o Uchigari. E história, né? O Ishii era uma coisa assim, não é para você apostar quem ganhava, era em quanto tempo ele jogava e de que golpe, né? Sempre foi isso. Campeonato estadual, brasileiro, Gama Filho, tem um monte de campeonato. E consegui Sul-América, Pan-América, né? Tudo, categoria de meio pesado absoluto, 2 categorias. Ganhei 4 vezes Sul-Americano, Pan-Americano, né? Tudo medalha de ouro. Ele não tinha muito adversário ou parceiro de treino. Diz ele que ele tinha que praticar os golpes num poste de gol. Ele falava que ele ia com toda a explosão, né, no poste para chutar, né, para dar o golpe, que o poste até entortou um pouco. Mundial, todo país, 2 participantes pela categoria, né? Então, primeiro, segundo, tudo japonês. で我々は他の国の対策じゃなくて対日本の選手との試合をどういうふうにやるかそれを一番考えて。Foi terceiro, perdido com Sato, o professor de Yamashita, né? E absoluto também foi 5º lugar. 一番僕は感動したのはね。最初の前の選手権ね、前の年の、それにコルデーロ、アウグスト・コルデーロがブラジルの国旗がねこう上がってきた時に
彼は涙を流してたんですね。 Minha mãe falava assim que toda vez que ele saía para lutar para um campeonato pan-americano ou mundial, voltava e perdia emprego, porque teve que faltar para ir competir. Mas a Alemanha, Munique, disse que vai ter judô. E naquela época eu tinha casado, chamei minha senhora e já tem 2 filhos, né? O meu pai se apaixonou pelo que foi amor à primeira vista. E minha mãe é muito bonita mesmo. お父さんはね、すごい厚かましい人で夜ね、うちの近くにね、冬はスケートができるとこがあったんです、池があって。スケートを滑りにね、夜中来るんですよね、うちへ。夜中来てね、こうポルトンが閉まってると、ポルトン乗り越えてね。Quando eu vim aqui, Brasil, disse que ia esperar. Meu pai assim prometeu, olha, eu vou ser fazendeiro, eu vou vir te buscar. E foi naquela época a correspondência demorava, né, semanas para chegar. Não, ele nunca esqueci dela, né? Sempre dentro do navio ele escrevia carta, né? Né? Aí, mas consegui, né? Ela veio para cá, né? E aí você encontrou com ela onde? Em Santos? Santos, não, foi no até Rio. Foi no Rio. Aí encontrei, saudade, né? 4 anos. Como é que foi esse encontro? Gostando muito, ela também ficou muito encantada, né? Ela veio, falou que no começo realmente foi muito difícil. E eu sei que meu pai batalhou muito para poder mudar essa vida, né? Ele acreditava que se ele ganhasse a medalha nas Olimpíadas, ele ia conseguir suceder na vida. Então, ele deu tudo, ele apostou tudo no judô e nessa chance de ganhar medalha. Ele deve ter treinado, feito um condenado. Tudo luta, eu lembro assim, primeiro Senegal, e jogou bom assim. Bartz, Alemanha. Ataquei bastante, mas o juiz japonês olhou assim, contra de mim. Aí torcida de Alemanha muito grande, assim, chamando, Bartz. Aí, final, eu joguei de Taiotoshi, quase o azar. Aí, decisão ficou para Bartz, Alemanha. だから今の審判規定ではドイツは負けになるだろう。 Aqui no Brasil, naquela época, a televisão preto e branco, a colorida tinha acabado de chegar. Nós vimos o quê? Pô, sabe, trechos da luta dele, onde ele conquistou a medalha. Foi só isso que a gente viu. Né? Eu já procurei pra caramba na internet, eu pesquiso muito. Tentou, junto ao Ministério do Esporte alemão, conseguir as lutas do Ixi. 2 anos correndo atrás e ninguém acha. Mas eu não posso falar nada porque eu não vi o vídeo. Ninguém tem acesso, nem ele. Aí entrou no repescagem, que na época já passou 30 anos de idade, né? Então, o meu luta mais curto, pega de Gomes, assim, jogava assim. Duro aquele do Starbrook ingresso, né? Aí bobeou, perdi de contragolpe também. Eu ganhei a medalha de Olimpíada. Esse é sonho de judoca, né? Fiquei muito contente. Papai ficou muito contente, minha senhora também, né? Ficou muito alegria. Assim. Deixou admirar todo mundo, né? Porque medalha olímpica no judô não tinha, né? Era a primeira medalha. これオリンピックで帰ってきた時、コンゴニアス。 Em Congonhas, quando meu pai estava voltando das Olimpíadas. みーちゃん。A Luísa no colo. Ela não nasceu ainda. Estava programado. Flávio Cavalcante e Hebe, aquela entrevista de Hebe Camargo, e no Jornal de Globo, Jornal de Record, assim,
Eu sei que ele batalhou muito, sofreu muito e também realizou esse sonho de ser fazendeiro, né? Que graças a essa medalha, esse sítio que é a primeira casa dele, não é nem a segunda casa, é a primeira casa dele. あの当時はね、石井と誓い合ったのは、必ず今度ブラジル人が金メダルを取るために我々は柔道のために尽くすと、そういうふうに誓い合いました。E fui o primeiro aluno dele aqui no Brasil. E ali é que eu comecei a apanhar muito no judô, né? Fama, o nome dele crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Eu, com 23 anos, fiz a mala e apareci no apartamento dele, sem avisá-lo, 6 da manhã. De repente, né, apareceu, Sensei, vamos treinar junto, vou ficar seu aluno. Aí tá bom. E primeira vez treinei com ele. E bati muito, castigou muito, né? Ele não acreditou assim. E nós dois, acho que fomos os que mais apanharam do Ishii aqui no Brasil, foi eu e o Macaqueba. E eu consegui realizar o meu sonho, que era de ser campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro 2 vezes, então o meu sonho foi realizado. Naquela época, a Academia de Judô Ishii é destaque. 3 vezes seguida, campeão. O divisor de águas do judô brasileiro foi realmente a hora que ele trouxe a medalha na Olimpíada de 72. Tanto eu quanto meu irmão começamos a fazer judô naquele ano, 1972. Eu era pequeno, né? Eu tinha 8 anos, né? Mas a gente já praticava muito, a gente escutava muito sobre Sensei Ishii. A gente ia assistir para ele dar o zipão, era rápido, né? Um brasileiro ganhou medalha na Olimpíada. Isso daí era a manchete que tinha na época, né? A medalha olímpica é uma medalha diferente. Não é uma medalha igual de mundial, igual de pan-americano. Olímpica é olímpica. Então, a hora que você ganha a medalha olímpica, você fala, poxa, a gente está ganhando, a gente pode ganhar. E aí começou a acreditar que poderia chegar mesmo. Naquela época, o brasileiro treina 3 vezes por semana, né? É recreação, né? E judoca tem que ser todos os dias treina assim, todos os dias. Número de Uchikomes, né? O Uchikome é aquele treino de entrada que a gente faz, né? Então, o Uchikome, qual é a proposta do Uchikome? É você chegar à perfeição pela repetição. Então, eu fazia aqui no Brasil, achava que fazia muito, fazia 50, 100 Uchikomes por dia. Falou, menos de 1000 não tem conversa. Ele convidou a gente para ir para o sítio dele, né? Todo mundo pensou que ia ser um churrasco, alguma coisa nesse sentido, né? Ele deu um machado para cada um, entramos no mato e falou, tinha uma árvore no chão caída, né? Falou, você corta daqui aqui, você corta daqui aqui e espero lá no sítio. Nós vamos chegar tarde, só cada um com seu pedaço de tronco, né? Tudo ralado, tudo machucado. Moscou, 80. À noite, era o último treino da gente. Ele veio e pegou a equipe, né? Ele pegou do primeiro, do Shinohara, que era o mais leve, até o boneco, o Oswaldo Simões, lá do Rio de Janeiro, que era o último. Surra. Ele deu uma porrada, surra no set, a equipe inteira. O maior gostador da equipe, o Vigílio quieto. Eu vi o que foi que houve. Ele, porra, meu irmão, você prestou atenção no que aconteceu hoje lá? Eu falei, não. Ele falou, você viu o que ele fez comigo? Eu falei, mas ele faz isso com todo mundo. Ele falou, Cunha, pensa uma coisa, que era o mesmo peso dele. Há 8 anos atrás ele foi lá e ficou em terceiro. Cunha, o que eu vou fazer em Moscou? Você entendeu? Ele tá parado há 8 anos e encheu o cara de porrada. O brasileiro que ia disputar a mesma categoria e bateu no de cima também. E o mais engraçado de tudo é que o bicho é formado em pedagogia, que ninguém vai acreditar nisso, mas é formado em pedagogia. Vê se existe isso, cara. Eu não sei que os caras ensinam pedagogia no Japão, mas é bem diferente daqui. E eu acho que essa questão do treinamento forte e duro, né, tem uma importância no desenvolvimento de uma coisa que talvez hoje esteja um pouco adormecida, esquecida pela geração atual, que é o trabalho do desenvolvimento espiritual, que te faz durante a luta não fraquejar, que te faz durante a luta acreditar que você pode projetar o seu adversário por ipom e buscar isso durante a luta. Cidade de São Paulo inteira vinha treinar com o professor Ishii. Olimpíada de Los Angeles. Eu que preparei tudo, atleta. Ganhou 3 medalhas.
Ele era bastante exigente no treinamento, mas rapidamente você consegue enxergar essa evolução que te deixa tranquilo que você está no caminho certo, né? Tanto é que a partir de 84, que nós tivemos 3 medalhas olímpicas, depois todos os Jogos Olímpicos é o único esporte brasileiro que tem medalha olímpica. É referência para muitos atletas, inclusive para mim, e contribuiu para que eu tivesse a motivação de continuar treinando, a motivação de treinar e, quem sabe, um dia ter ganho uma medalha olímpica. Se o Brasil está nessa potência que está hoje, é graças a ele, que foi lá o primeiro a conquistar a medalha. Então, acho que isso aí vai passando de geração. Eu acho que o Brasil sai ganhando nisso. E eu fiquei impressionado, porque o Sensei Shi já era mais velho, enfim. E a velocidade, a precisão com que ele fazia a técnica era surpreendente. E o Rogério Sampaio do meu lado me mostrou o quê? Como apreciar aquilo. Então ele me mostrou, olha a velocidade, vê a qualidade da técnica. E tem esse lado paizão também, né? Ele tenta te ajudar de várias formas. Até nessa primeira viagem do Japão, ele ajudou a galera, deu dinheiro do bolso pra gente comer às vezes. Os demais atletas começaram a se fortalecer mais e, consequentemente, começaram a aparecer outras medalhas. Até que em 2008 chegou a primeira medalha feminina, que foi da Kathleen Quadros. E eu me identifiquei com a história dele. Ele foi o primeiro medalhista olímpico, né? E eu fui a primeira medalhista olímpica mulher. Ele é parte da minha história, então eu realmente sou muito grata. O legado do Sensei Shi continua até hoje, né? Em mim, em outros atletas que foram treinados por senseis que foram discípulos dele. Na verdade, é uma cadeia que começou com ele, e se hoje a gente vive um momento de glória no judô, tanto no masculino quanto no feminino, nós devemos muito à conquista, mas principalmente ao ensinamento dos professores, em especial ao Sensei Shakishi. O tempo todo falando de judô. Foi um atleta competidor que o Brasil devia ter aproveitado mais ele como professor. E eu falo que ele é uma das referências, não para o judô brasileiro, é para o judô mundial, gente. Ele é referência no judô mundial. Ele é mais reconhecido no Japão do que no Brasil. Isso não é só no Japão, são professores e atletas na França, ou na Alemanha, no Canadá, ou nos Estados Unidos. Foi e é, né? A principal figura do judô brasileiro, porque para eu chegar lá tinha que ter uma história anterior, né? O Sensei Shi, ele formou não só lutadores de judô, mas ele formou verdadeiros judocas aqui dentro do Brasil, né? A gente aprendeu a ser judoca na sua essência. Ele tem um coração muito bom. Ele sempre foi de ajudar muitas pessoas, judocas principalmente. Quando via judoca, assim, bater na porta, ele oferecia mesmo a academia. A academia lá da Pompeia tinha gente morando, ele acolhia. Era um conhecimento e uma experiência que o professor Ishii passava às gerações futuras, naquela época, sem ganhar nada por isso, né? Que atleta, que técnico, em que modalidade que isso ocorre? Se não fosse ele, não teria aparecido um Thiago Camilo, não teria passado tantos atletas olímpicos que passou lá na associação. Começo de tudo, realmente, foi ele. Então, o tempo todo, meu agradecimento a ele. Então, falar da vida dele, dessa vez, para mim foi um privilégio. O Ishii... É muito difícil falar do Ishii. É difícil, não é fácil, mas é difícil, porque sempre tem mais coisa, não esgota, né? Eu perdi meu pai, perdi meu professor, para mim a minha referência hoje é ele. Ele se sente responsável, quer dizer, sabe, o problema teu é o problema dele também. Né? Isso é muito difícil. Isso você encontra em casa, em pai, sabe, filho, amigo, irmão. É difícil. Ele é uma pessoa que começa a falar, a gente emociona. O Ishii é uma pessoa... Ele é diferente. Isso é bem diferente.